Olá, meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus a todos. Espero que vocês estejam bem. Mesmo distantes, estamos unidos em oração, principalmente nesse tempo de provação que nós estamos vivendo. Porém, um tempo de provação que também pode ser enxergada como uma possibilidade de nós nos aproximarmos de modo mais intenso ao amor de Deus. Espero que todos vocês estejam bem. Bom, o propósito desse nosso encontro é oferecer a você um pouco dos ensinamentos da Santa Igreja, para que nós possamos professar com mais convicção e viver bem a nossa fé, a nossa vocação de filhos de Deus, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Por isso iniciamos o nosso encontro com uma oração. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema do nosso encontro de hoje é sobre a vocação universal à santidade. Porém, o que se entende por santidade? Antes de tudo, nós devemos ter presente que a santidade não é algo que nós alcançamos sozinhos, que podemos obter com nossas qualidades, com as nossas capacidades ou com as nossas próprias forças. Porque a santidade é dom de Deus, é dádiva que o Senhor Jesus nos oferece quando nos toma consigo e nos reveste de si mesmo, tornando-nos como Ele é. Então, a primeira definição de santidade é esta: a santidade é um dom, é dádiva que o Senhor Jesus nos oferece quando nos toma consigo, e nos reveste dele mesmo e tornando-nos como Ele é. Então, para que nos tornemos tal como Ele é, segundo a definição de santidade, nós precisamos ser revestidos da graça de Deus. Nós precisamos ser revestidos da graça que somente Ele mesmo pode nos conceder. Então, por que precisamos ser revestidos dessa graça? Porque sem santidade, como diz lá em Hebreus 12, 14, sem santidade ninguém verá a Deus. Então, nós só veremos a Deus se nós lutarmos dia após dia para alcançar a santidade, para viver de modo reto a vida que o Senhor nos concedeu. Então, a santidade, para que se entenda bem, a santidade não é o privilégio, não é um privilégio que Deus concede somente a alguns. É um dom oferecido a todos, sem excluir ninguém. E por isso, a santidade, por ser um dom, constitui também um distintivo, de cada cristão. Isso nos leva a compreender que para ser santo não é preciso ser padre, não é preciso ser bispo, não é preciso ser religioso ou religiosa. Todos nós, independente de uma vocação específica, todos nós somos chamados à santidade. Então, muitas vezes, nós somos tentados a pensar que a santidade só é reservada àqueles que têm possibilidade de se desapegar dos afazeres normais da vida, para se dedicar única e exclusivamente à vida de oração. Veja, eu não estou dizendo que
que não precisa orar, né, para ser santo. É um elemento, né, necessário para se alcançar a santidade, a vida de oração. Mas não é o único. Nós vamos ver mais para frente quais são os outros elementos que a igreja nos oferece, né, a cada um de nós para podermos alcançar a graça da santidade. Né, elementos que nos ajudam, né, nesse caminho da santidade. Mas alguns pensam às vezes que para ser santo é preciso se isolar, né, das realidades do mundo. Que para ser santo é preciso ficar num cantinho, afastado, né, não falar com ninguém, não ter muito contato com as realidades do mundo. Porém, a igreja nos ensina o contrário. Que para eu poder viver bem a minha vocação à santidade, eu preciso estar inserido no mundo. Eu preciso estar inserido nas realidades do mundo, que se apresentam no mundo. Porque a santidade é algo muito maior, é algo mais profundo, que Deus é um dom que Deus nos dá. Então somos chamados a tornar-nos santos precisamente vivendo com amor, oferecendo o testemunho cristão nas ocupações diárias, nos pequenos afazeres da vida, do nosso cotidiano. E em cada situação e em cada condição que cada pessoa se encontra, ela é convidada a ser esse sinal do amor e da presença de Deus. Então, somos chamados a tornar-nos santos precisamente vivendo com amor e oferecendo o testemunho cristão nas ocupações diárias, nas pequenas coisas, nos afazeres cotidianos. E cada qual na condição e situação de vida em que se encontra. Por isso que para ser santo, eu não preciso sair do mundo ou me isolar do mundo. Não. Aí o catecismo, no número 898, eu vou ler para vocês um trecho que o catecismo nos oferece. Diz desse jeito: a vocação própria dos cristãos consiste precisamente em procurar o reino de Deus, ocupando-se das realidades temporais e ordenando-as segundo Deus. Pertence-lhes, de modo particular, iluminar e orientar todas as realidades temporais a que estão estreitamente ligados, de tal modo que elas sejam realizadas e prosperem constantemente segundo Cristo, para a glória do Criador e Redentor. O número seguinte, o 899, continua dizendo: pertence-lhes, né, aos cristãos, de modo particular, iluminar e orientar todas as realidades temporais. Aí nós podemos nos perguntar: que realidades são essas? Que realidades temporais são essas? As realidades do mundo em que nós estamos inseridos. As realidades sociais, as realidades políticas, as realidades econômicas. E nesse contexto nós podemos acrescentar até outras realidades que fazem parte do nosso cotidiano. A realidade da família, a realidade da educação, da cultura, do esporte. Ou seja, em todos os lugares em que o cristão está, ele é convidado a viver de modo santo, a viver de modo coerente, a ser testemunha do amor de Deus, do Cristo ressuscitado. Então, por isso que a santidade não é algo restrito somente a alguns. A santidade não é algo restrito somente a alguns, mas a todos os batizados. E onde quer que esteja um batizado, lá deve ser manifestada
a presença de Deus. O cristão é chamado a ser no mundo sinal da presença de Deus. E aí tem uma outra definição, né, uma outra citação de um documento da igreja chamado Lumen Gentium, lá no número 38, que vai dizer o seguinte: o cristão deve ser perante o mundo uma testemunha da ressurreição e da vida do Senhor Jesus, e um sinal do Deus vivo. Todos em conjunto e cada um por sua parte devem alimentar o mundo com frutos espirituais e nele difundir aquele espírito que anima os pobres, mansos e pacíficos, que o Senhor no Evangelho proclamou bem-aventurados. Então, numa palavra, sejam os cristãos no mundo aquilo que a alma é no corpo. Vejam que definição bonita. Veja que vocação bonita a que cada um de nós somos chamados. Aí você pode se perguntar: mas eu sou consagrado ou consagrada. O que a igreja vai nos ensinar? Seja viva como santo, manifestando ao mundo a alegria da tua entrega, a alegria do teu ministério, a alegria de trabalhar ou de servir o reino de Deus. És casado ou és casada? Ser santo. Como? Amando o teu marido, amando a tua esposa, amando os teus filhos, servindo a tua casa, servindo a tua família, assim como Cristo serviu e se entregou à igreja, que sua esposa. Se és batizado solteiro, ser santo, cumprindo com honestidade e competência o teu trabalho e oferecendo o teu tempo ao serviço aos irmãos. Então, independente da condição, independente do lugar em que você esteja, ou trabalhe, ou o que você faça, todos nós somos chamados a viver de modo santo, a levar esse amor de Deus a todos os lugares. E a graça da santidade, como disse no início, não é uma graça que a gente... não é um privilégio, ou não é um dom que a gente consegue com as nossas próprias qualidades, com as nossas próprias forças. Mas é uma graça que Deus concede a cada um de nós. Deus, ao nos chamar à vida, Ele nos chama desde o princípio à santidade, comunicando-se a cada um de nós. Então, sempre, em cada lugar, é possível ser santo. Abrir-se a esta graça que age dentro de nós e nos leva à santidade. Então era isso um pouco do que eu tinha para falar para você. No nosso próximo encontro, espero que tenhamos outros encontros, falarei dos meios necessários para se alcançar essa santidade. No encontro de hoje, eu falei dos lugares, e do chamado da nossa vocação à santidade. E no próximo encontro podemos falar quais são os meios que a igreja nos convida, quais são os meios que a igreja nos apresenta, como sinal dessa presença de Deus. Então, alguns dos sinais sensíveis que a igreja nos apresenta são os sacramentos. E dentre outros assuntos que também poderemos abordar aqui, são as virtudes. A própria igreja também é um sacramento, o sacramento universal da salvação.
e podemos falar de diversos assuntos, né, referentes à nossa fé, referentes à doutrina da igreja, né, para que a gente possa viver melhor esse tempo, né, de isolamento social, esse tempo de quarentena, né, e o que eu desejo é que todos nós sejamos guardados, né, sob a proteção materna de Nossa Senhora. Então, por hoje era só sobre esse tema que eu queria falar com vocês, né? Fiquem com Deus e até breve. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.